Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao colega Flávio pela posição privilegiada de ter me feito o convite de estar nessa mesa interessantíssima, com um tema que está na... Aliás, todos os temas, né, desse primeiro seminário de Direito Eleitoral são temas da ordem do dia. Tenho certeza que será muito proveitoso para todos que estão aqui. Essa mesa é integrada por dois advogados brilhantes, e esse olhar da advocacia é um olhar que nos é muito caro, né? Para mim é uma honra estar presidindo essa mesa. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Carlos Henrique Arraes Caputo Bastos, graduado em Direito pela UniCeub, especialista em Direito Constitucional Eleitoral pela Universidade de Brasília, mestre em Direito Parlamentar, Eleições e Estudos Legislativos pela Universidade Complutense de Madrid, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade Complutense de Madrid, advogado sócio do escritório Caputo Bastos, atuando profissionalmente nas áreas de Direito Constitucional, Administrativo, Tributário e Eleitoral. A palavra é sua. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Agradeço, primeiramente, obviamente, o convite, gentil convite que me foi feito pela organização do evento, ao doutor Flávio Willemann, ao senhor procurador Rodrigo Zambão. E, realmente, o tema que me foi designado é inelegibilidades, registro de candidatura e decisão de segunda instância, limites e possibilidades a partir da Lei Complementar 135 de 2010. Bom, o tema, efetivamente, é um tema candente, não tenho a menor dúvida que será um tema objeto de inúmeras discussões, mas efetivamente não é um tema novo para a Justiça Eleitoral. Já há algum tempo, essa possibilidade de antecipação dos efeitos da decisão condenatória não definitiva, afetando direitos fundamentais, efetivamente, já há algum tempo vem sendo debatida perante a Justiça Eleitoral, notoriamente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu talvez começaria esses apontamentos, enfim, essas considerações, com uma frase do professor Bruce Ackerman, num pequeno artigo em que ele discutia a possibilidade de discussão do sistema presidencialista americano, melhor dizendo, a possibilidade de exportar o modelo presidencialista americano para outras democracias. Ele diz, muito brevemente, que pequenas alterações no modelo eleitoral certamente têm grandes consequências no rumo da democracia de qualquer país. Essas inelegibilidades que serão discutidas mais aprofundadamente nesse painel, dizem respeito às hipóteses de inelegibilidade que venham a conferir maior proteção ao eleitor, ou, em última instância, até ao próprio procedimento eleitoral, no que diz respeito à probidade e à moralidade para o exercício de cargos públicos representativos. Nós conhecemos que o direito brasileiro, mais propriamente o direito eleitoral brasileiro, é um ramo altamente especializado da justiça, é uma experiência que, efetivamente, acontece apenas no Brasil, não há um modelo, enfim, de controle ou de administração eleitoral nos moldes como é praticado no Brasil e em outros países do mundo, e isso não necessariamente quer dizer que estamos à frente ou atrás, porque efetivamente cada modelo de democracia vai precisar comportar os seus próprios avanços, enfim, as suas características próprias no que diz respeito à limitação de poderes, ao respeito ao devido processo legal, enfim, valores que efetivamente cada país, por assim dizer, acaba definindo para o seu próprio ambiente. Nós temos, efetivamente, a partir desse modelo jurisdicional ou jurídico, ou atrelado ao Poder Judiciário, no que diz respeito à administração da Justiça Eleitoral brasileira, uma dinâmica normativa, talvez até uma tensão na dinâmica normativa no que diz respeito à possibilidade do próprio Tribunal Superior Eleitoral instruir as eleições a partir de instruções normativas ou resoluções que tenham efetivamente caráter de dar, propriamente dito, fiel cumprimento àquilo que diz respeito à legislação eleitoral. Essa é a literalidade do que está contido no próprio Código Eleitoral. E eu colocaria pelo menos dois exemplos claros no que diz respeito a essa possibilidade de tensão normativa entre o Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral. A possibilidade, por exemplo, de verticalização ocorrida em 2006, que o Tribunal Superior Eleitoral procurou dar talvez uma melhor concretude ao nosso modelo a partir da definição
de cima a baixo de todas as coligações que se formavam, então, naquele momento, mas o Congresso Nacional trouxe, então, à baila a emenda constitucional e, de alguma maneira, diminuiu a possibilidade de termos, obviamente, um sistema talvez até um tanto quanto mais coerente no que diz respeito à formação dessas coligações, seja em nível nacional ou estadual. Hoje, como sabemos, a formação de coligações é basicamente um critério de conveniência política e não há necessariamente, a partir dessa interpretação, uma necessidade de coerência entre o modelo federal, estadual e o municipal. Não tenho a menor dúvida que, com relação a essas inelegibilidades, hoje, decorrentes de condenação em segunda instância, geram alguma perplexidade. Eu, por exemplo, me causa um certo espanto que o juiz da execução penal venha definir aspecto de liberdade do cidadão, no aspecto penal, atribuindo a ele artigos da lei complementar, da lei das eleições. Quer dizer, me parece um pouco estranho que um juiz da área penal possa se valer de um instrumento legal de outra área de especialidade, da justiça eleitoral, para definir o que é de sua competência. Eu fico a imaginar se, mais à frente, nós teremos um eventual conselheiro do CARF, utilizando-se da CLT, para fundamentar uma decisão que lhe é submetida. Sem maiores delongas, eu não tenho a menor dúvida que a inelegibilidade hoje é a principal e a pior restrição de direito fundamental hoje oponível ao cidadão. Eu repito, não tenho a menor dúvida que a inelegibilidade é a pior restrição ao direito fundamental, porque não encontra limites naquilo que, tradicionalmente, o direito procura garantir no que diz respeito à estabilidade das garantias ao cidadão. Quer dizer, a inelegibilidade pode alcançar fatos do passado para retirar direito fundamental, pode retirar direito fundamental, inclusive quando essa restrição eventualmente tenha sido cumprida, exaurida no modelo do regime da legislação anterior. Essa é, efetivamente, hoje, inclusive, a interpretação que se dá a uma das alíneas, farei referência mais à frente, no que diz respeito às sanções aplicadas pelo legislador a quem efetivamente comete ilícitos eleitorais nas campanhas, seja o beneficiário ou mesmo o autor. Eu talvez traria, para fazer uma brevíssima digressão em relação a esse aspecto de apreciação da justiça eleitoral, aspectos pontuais que reputo talvez importantes para a atual compreensão do modelo. Em 2006, o Tribunal Regional aqui do Estado do Rio de Janeiro proibiu o registro de candidatura, ou melhor dizendo, não deferiu o registro de candidatura do então deputado, ou candidato, o deputado Eurico Miranda, nas eleições de 2006, exatamente em razão da vida pregressa do candidato. Naquele momento, em 2006, o Tribunal Superior Eleitoral, enfrentando essa decisão aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, por 4-3, entendeu que o modelo brasileiro, de acordo com a literalidade da Constituição Federal, no seu parágrafo 9º, artigo 14, estabelece que novas hipóteses de inelegibilidade apenas poderiam ser implementadas a partir da elaboração, efetivamente, de uma lei complementar. Bom, naquela oportunidade, coube ao saudoso ministro Gerardo Grossi compor a maioria de 4-3, foram os ministros Marcelo Ribeiro, ministro-presidente, então, ministro Marco Aurélio, ministro César Peluso e o ministro Gerardo Grossi, que compuseram naquela oportunidade essa maioria. Mas o tema da possibilidade de antecipação dos efeitos da ação penal condenatória para aquelas que efetivamente não alcançaram o trânsito em julgado, também em 2008 bateu às portas do Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez, por 4-3, mais uma vez por apertada maioria, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou mais uma vez o entendimento que havia postulado em 2006. Nessa composição, o tribunal entendeu que apenas os condenados em última instância e apenas nova lei complementar poderiam efetivamente autorizar a limitação ou a possibilidade de restringir o direito político, o direito de elegibilidade do candidato. Naquela maioria de 4 votos, firmaram os ministros Eros Grau, Ari Pargendler, Marcelo Ribeiro e o ministro Caputo Basso, que foi efetivamente quem desempatou naquela oportunidade. O Supremo Tribunal Federal, em 2008, então, foi motivado pela Associação dos Magistrados Brasileiros a se pronunciar sobre o tema. E, efetivamente, a partir do acórdão que foi entabulado, teve como redator para o acórdão, o relator para o acórdão, melhor dizendo, o ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 144, confirmou a plena vigência do princípio da presunção de inocência, impossibilitando com isso que efeitos secundários de condenação
penal ainda não definitiva pudesse efetivamente restringir direito fundamental do cidadão. Nós bem sabemos que esse entendimento, ultimamente, tem sido objeto de severos questionamentos, e não só no que diz respeito hoje à possibilidade de restrição do ponto de vista eleitoral, mas a própria antecipação dos efeitos da condenação na área penal hoje já me parece uma realidade, ainda que, com o máximo respeito, absolutamente discutível, tendo em vista o nosso ambiente de liberdade e de proteção dos direitos da Constituição de 88. Veio, então, a partir dessa decisão de 2008, da ADPF 144, a Lei Complementar 135 de 2010. Eu tive, inclusive, a oportunidade de firmar na Universidade de Brasília. Naquele momento, eu era estudante especialista da Universidade de Brasília na área de direito eleitoral, e um dos professores que, então, ministravam uma das palestras, enfim, das aulas que tínhamos naquele momento, era justamente o juiz Marlon Reis, que foi, obviamente, a pessoa que acabou encabeçando, ou pelo menos liderando, de alguma maneira, o movimento de combate à corrupção eleitoral, que veio a redundar, efetivamente, na conclusão da Lei Complementar 135 de 2010. A Lei Complementar 135 de 2010, é bem verdade, não é a primeira experiência de lei de iniciativa popular que contribuiu para o ambiente da justiça eleitoral. Nós tivemos a Lei 9840 de 99, que estabeleceu, a partir de um trabalho em conjunto da CNBB, com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o acréscimo do artigo 41A, que é justamente a compra de voto nas eleições. Então, já talvez se valendo de um caminho bem trilhado e de um artigo, diga-se de passagem, da Lei das Eleições, que tem notória aplicação, efetivamente, a lei complementar, então, que vinha sendo trabalhada do ponto de vista da efetividade, da plena efetividade do parágrafo 9º do artigo 14, vem, então, ganhar forma a partir da lei complementar. E é bem verdade que a lei complementar 135 de 2010 tem um início um tanto quanto turbulento, porque, naquele momento, o Tribunal Superior Eleitoral, na presidência do ministro Ricardo Lewandowski, acabou por responder consulta quando já iniciado o processo eleitoral, consulta que, diga-se de passagem, remetia-se a uma situação de fato concreta, que naquele momento, obviamente, poderia redundar no próprio não conhecimento da consulta, como notória a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral até aquele instante autorizaria. Então, respondendo à consulta sobre caso concreto, quando já iniciado o processo eleitoral, tem, então, aplicação imediata a Lei Complementar 135 de 2010. Mas a lei do ficha limpa, né, como é mais conhecida, foi submetida, então, ao Supremo Tribunal Federal para avaliar se efetivamente havia ou não a possibilidade de aplicação desde então, num voto de desempate do ministro Fux, que já o Supremo Tribunal Federal, perdão, já estava quase 6 meses após o período da eleição para definir se haveria ou não aplicação da lei complementar naquela eleição de 2010. Então, dá prevalência ao artigo 16, o voto de desempate é do ministro Fux, mas, efetivamente, o redator para o acordo é o ministro Gilmar Mendes. Um precedente extremamente importante para a estabilização dos processos eleitorais. E, num segundo momento, ainda no ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal acaba concluindo pela ampla constitucionalidade da lei, diga-se de passagem, com apenas 2 anos de validade. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma, atendendo a uma solicitação, inclusive, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, declarou a plena, ampla e irrestrita constitucionalidade da lei. Adentrando, talvez, propriamente ao tema, o que mais tem me causado perplexidade no que diz respeito a essa possibilidade de antecipação dos efeitos da ação das condenações ainda não definitivas no processo eleitoral, como efeito secundário de restrição de direito fundamental, diz respeito às liminares que são conferidas durante o processo eleitoral. Nós sabemos que hoje as condições de elegibilidade, as causas de inelegibilidade são aferidas por lei no momento do registro de candidatura, mas não é efetivamente esse o último momento que se vale o juiz eleitoral para verificar efetivamente a possibilidade do candidato concorrer ou não. E digo isso porque a própria legislação eleitoral mitigou essa análise. A Lei 12.034 de 2012, mais uma reforma eleitoral, incluiu na Lei 9.504 o parágrafo 10º do artigo 11, que vai estabelecer que as causas supervenientes
que retirem inelegibilidade deverão ser levadas em consideração pelo juiz para fins de deferimento do pedido de registro. Muito bem. A Lei Complementar 135 de 2010, trazendo essa possibilidade de antecipação dos efeitos da decisão condenatória ainda não definitiva, trouxe também uma hipótese de controle dessas possibilidades que, obviamente, a lei confere. O artigo 26C, a partir da Lei 9.500, da Lei 135 de 2010, autorizou o deferimento de decisões liminares que retiram a restrição do candidato, caso o tribunal a que será submetido o recurso vislumbre em caráter liminar a plausibilidade do registro, a plausibilidade, perdão, do direito alegado. Então vejam, os senhores e as senhoras, que apenas a partir de um juízo precário é possível que, a partir de um juízo precário de intervenção do Poder Judiciário, seja efetivamente modificado o cenário das eleições. E, infelizmente, digo infelizmente, porque ainda não vi modificação no que vou dizer em relação à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é que muitas vezes essas decisões precárias, passada a eleição, ganham contornos de definitividade. Por quê? Porque a lei eleitoral, quando diz respeito à possibilidade de o juiz aferir uma questão superveniente que confere elegibilidade, não fez a via de mão dupla. É dizer, a partir do momento em que a decisão precária que daria a possibilidade de concorrer, ela é cassada pelo tribunal, ela é suspensa. Após a eleição, o status quo do candidato não retorna. É dizer, o cidadão que era inelegível, tinha contra si decisões condenatórias definitivas, a partir do momento em que tem a possibilidade de uma decisão liminar, caso essa decisão liminar seja cassada após as eleições, é, em definitivo, candidato eleito, inclusive, provavelmente, se assim, obviamente, as urnas indicarem, provavelmente sem possibilidade de retroceder ao seu estado de inelegibilidade. Quer dizer, apenas as condições que conferem elegibilidade são aferidas, e não as que eventualmente retiram essa condição. Essa questão de liminares serem revogadas a partir ou após o período eleitoral, obviamente também não é uma novidade que foi advinda com a Lei Complementar 135 de 2010. Essa possibilidade já existia, obviamente, desde do anterior modelo, mas talvez a Lei Complementar 135 de 2010 tenha procurado trazer uma certa racionalidade, me perdoe até a expressão, esse festival de liminares que muitas vezes a gente percebe militando frente à Justiça Eleitoral. O parágrafo 2º do artigo 26C vai estabelecer exatamente a possibilidade de cancelamento do registro ou mesmo do diploma, caso essa liminar venha a ser indeferida ou venha a cair durante o processo eleitoral. Porém, é verdade, o Tribunal Superior Eleitoral firmou jurisprudência de que essas hipóteses apenas podem ser aferidas até o momento da eleição. Eu não tenho dúvida no que diz respeito à literalidade do dispositivo, que efetivamente dispõe que, mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar, serão desconstituídos o registro ou o diploma. O Tribunal Superior Eleitoral, interpretando esse dispositivo em 2010, chegou a entender que essa desconstituição do diploma do registro se daria de modo automático, e o que, obviamente, acabou não se concretizando em relação à jurisprudência de 2012, 2014 e 2016. É bom, talvez, até fazer um destaque, que, efetivamente, a possibilidade de automaticamente serem desconstituídos os diplomas conferidos aos candidatos a cargos públicos representativos no que diz respeito a essa automaticidade é efetivamente uma possibilidade vedada no modelo europeu. Não é possível a retirada de direito fundamental ou a própria representatividade sem um devido processo legal, sem que seja conferido, melhor dizendo, ao cidadão a possibilidade de defesa ou a possibilidade de debate no que diz respeito a essa realidade. No que diz respeito à aplicação do artigo 26C, não tenho a menor dúvida de que há já clara jurisprudência, seja nos tribunais superiores, no STJ, ou mesmo nos tribunais regionais, tendo em vista que o nosso modelo é de decisão de segunda instância, e não necessariamente um modelo que parte de uma unidade de interpretação jurisdicional, o que demandaria, obviamente, uma análise apenas a partir daquilo que o STJ consolida como legislação, ou melhor dizendo, interpretação nacional dos temas penais ou administrativos que tenham reflexo nas eleições.
E eu pude separar, a partir de 2012, algumas decisões que efetivamente chamam a atenção. Em 2012, por exemplo, o STJ, na presidência ainda do ministro Ari Pargendler, conferiu o efeito suspensivo a um recurso que, obviamente, teria influência no registro de candidatura da pessoa, do paciente, apenas porque o recurso especial do cidadão foi provido. O agravo, melhor dizendo, foi provido para análise do recurso especial. A partir daí, o presidente Pargendler, naquele momento, entendeu que já havia viabilidade do recurso e conferiu efeito suspensivo ao recurso. Porém, esse efeito suspensivo foi conferido apenas até o retorno, foi dado durante o período de recesso, e aí ele determinou, então, que o relator, a partir do seu ofício, enfim, do retorno das atividades ordinárias do tribunal, pudesse, então, avaliar. E, naquela oportunidade, o ministro relator era o ministro Herman Benjamin, eu estou falando na PET, no DOC, no recurso especial 1324418, entendeu que era, sim, necessário a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do recurso especial. Quando que se deu o julgamento do recurso especial? Apenas 2 anos após. Quer dizer, é quase que um salvo-conduto eleitoral conferido por um juiz que sequer apreciou e apenas em caráter precário concluiu sobre a viabilidade do recurso. Essa me parece uma situação que pode, obviamente, comportar fragilidades do que diz respeito à estabilidade do direito e, não tenho a menor dúvida, pode, inclusive, representar, em determinadas hipóteses, uma arbitrariedade no que diz respeito à interpretação da lei. O STJ, também em 2012, também da lavra do ministro Ari Pargendler, conferiu a possibilidade de efeito suspensivo quando o fato novo foi noticiado por meio de habeas corpus. Então, fato novo noticiado por meio de habeas corpus já seria suficiente para autorizar a suspensão dos efeitos da decisão condenatória para a viabilização do direito de candidatura. E teria, enfim, outras hipóteses que me parecem também importantes, mas, como eu disse, já é uma lei experimentada há algum tempo pelo Poder Judiciário e não é nenhuma novidade que esse tipo de situação, enfim, ocorra e é de alcance de todos a verificação a partir dos órgãos ordinários de jurisprudência. Não tenho dúvida que, com relação à possibilidade de antecipação dos efeitos da condenação na esfera penal do indivíduo, veio a partir da experiência eleitoral. Não vejo isso como uma contribuição da área eleitoral para o direito, mas sem dúvida nenhuma, hoje a nossa realidade. No que diz respeito à eleição de 2016, no que diz respeito especificamente a essa questão das liminares de caráter precário que conferem efetivamente o poder de elegibilidade ao cidadão, o Tribunal Superior Eleitoral acabou editando uma súmula que diz em sua literalidade que a incidência do parágrafo 2º do artigo 26C não acarreta o imediato indeferimento do registro ou cancelamento de diploma. E foi além. No julgamento do recurso ordinário 288787, diz que o candidato eleito o registro de candidato eleito somente produz efeitos na seara eleitoral se essa revogação da liminar ocorrer até o prazo das ações eleitorais. Então, o que temos hoje é efetivamente talvez um ambiente de instabilidade no que diz respeito, seja a possibilidade de antecipação dos efeitos, seja a respeito até à própria reação que o Poder Judiciário é conferido, ou que se confere propriamente aos candidatos e aos partidos, para verificar perante o Poder Judiciário a possibilidade de suspensão dos efeitos dessa condenação. Essa eficácia, obviamente, não é exclusivamente verificada no momento do registro de candidatura, porque hoje, como sabemos, a data da eleição também é utilizada como parâmetro pelo Tribunal Superior Eleitoral, e mais ainda, na última eleição, até a própria data da diplomação foi utilizada para verificar a possibilidade de registro de candidatura de candidatos que efetivamente concorriam e tinham contra si decisões condenatórias em segunda instância. Eu talvez, até para concluir e contribuir também com o tempo da mesa, chamaria a atenção para talvez algumas poucas alíneas ou algumas alíneas que me parecem talvez mais relevantes no que diz respeito a essa discussão. São 7 ao todo as alíneas que efetivamente, a partir da Lei Complementar 135 de 2010, autorizam a possibilidade de efeito secundário da condenação ainda não definitiva, mas eu chamaria a atenção especificamente de algumas. A linha D teve recentemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal o que me parece um equívoco do tribunal, e digo isso com todo o respeito, porque permite efetivamente, como comentei anteriormente, a retroatividade da lei para a retirada de direito fundamental.
né? Mesmo quando exaurido o prazo na eleição anterior. Essa questão do exaurimento do prazo em relação à normativa anterior, melhor dizendo, talvez hoje até não tenha tanta repercussão, porque como a Lei Complementar 135 de 2010 ela foi editada em 2010, em 2018, é verdade, são raríssimos, ou talvez até, eu diria, pouquíssimos os casos que efetivamente ainda poderiam ter influência, ou teriam influência a partir dessa interpretação oferida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não tenho dúvidas, me parece algo que precisa ser corrigido, e acho que, ainda que seja determinado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o ambiente propício para o debate desse tipo de questão, me parece o debate acadêmico e o debate, inclusive, a resistência democrática por parte dos tribunais. Afinal, a própria Constituição Federal estabelece que os juízes podem, sim, fazer juízo de constitucionalidade e, eventualmente, até ressalvar seus posicionamentos pessoais em relação a esse tipo de comando advindo do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal. Eu teria, talvez, mais uma linha a chamar a atenção no que diz respeito a que foi efetivamente uma inovação da Lei Complementar 135 de 2010, no que diz respeito à linha J. A linha J vem a alcançar todos aqueles ilícitos da Lei 9.504 de 97, que, em princípio, não gerariam inelegibilidade, porque são advindos de lei ordinária, são, a partir da confecção do artigo J, da linha J, da Lei Complementar 135 de 2010, efetivamente puníveis com a sanção de inelegibilidade. Isso eu estou dizendo o próprio artigo 41A, a compra de votos, o próprio financiamento irregular das campanhas eleitorais. E teria, talvez, por último, gostaria de chamar a atenção no que diz respeito à própria confluência do Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito à linha L. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral em relação à linha L, que diz respeito às decisões condenatórias em sede de improbidade administrativa, sofreu, efetivamente, substantiva mudança no que diz respeito às eleições de 2012, das eleições de 2014 e 2016. Por quê? A literalidade do dispositivo estabelece que estão inelegíveis os que forem condenados à supressão de direitos políticos em decisão transitada e julgada ou órgão colegiado que importe em ato doloso de improbidade administrativa, de lesão ao erário e enriquecimento ilícito. Esse enriquecimento ilícito acabou sendo interpretado pelo Tribunal Superior Eleitoral na última eleição como alternativa e não como situações comutativas ou cumulativas, melhor dizendo. Eu, a partir desse cenário que procurei traçar de maneira, obviamente, bastante vertical e dificilmente seria possível abordar num comentário, enfim, tão breve como me propus fazer, albergar todos os aspectos, todas as dificuldades, inclusive dogmáticas, de jurisprudência que são verificadas a partir da Lei Complementar 135 de 2010, mas me vejo obrigado a ponderar em sede de conclusão sobre alguns aspectos importantes. O processo de registro de candidatura, hoje no Brasil, ele se estende durante o mandato para o qual o candidato concorre. Isso me parece algo extremamente grave. Para a estabilidade do processo eleitoral, nós precisamos efetivamente que os registros de candidatura, inclusive o nosso subprocurador-geral eleitoral comentou, com a diminuição pela metade do tempo de candidatura, mais do que nunca precisamos racionalizar o processo de registro, para que chuvas de liminares não venham a definir candidatos e mais, para que o tema registro de candidatura não venha a ser definido pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir do 3º, 4º ano de mandato. Isso me parece efetivamente um absurdo e que, infelizmente, é uma realidade do nosso modelo. É bem verdade que o Tribunal Superior Eleitoral, na última eleição, a partir, inclusive, da presidência do ministro Luiz Fux, procurou dar uma certa racionalidade, porque, vejam vocês, sequer a experiência processual da Justiça Eleitoral tinha como consequência lógica da organicidade dos processos a possibilidade de declaração de litispendência ou de conexão entre as causas eleitorais, porque até a última eleição o que se entendia como bem jurídico tutelado era diverso, aquelas ações obviamente poderiam concorrer, ainda que se tratando de fatos idênticos, poderiam tramitar em momentos distintos, inclusive em resultados distintos, gerando uma absoluta insegurança jurídica.
efetivamente o Tribunal Superior Eleitoral precisa realmente dar resposta no que diz respeito à influência dessas decisões precárias no processo eleitoral. Não é possível que candidatos efetivamente tenham a sua elegibilidade conferida apenas numa decisão liminar que durou 20 dias, 15 dias. Isso acho, me parece, algo que deverá ser melhor analisado por parte do Tribunal Superior Eleitoral para fins de dar melhor inteligibilidade ao modelo brasileiro. Mais do que nunca. Isso fere efetivamente a igualdade de oportunidades entre os candidatos, que, em última instância, é a principal função regulatória da Justiça Eleitoral. Até porque quem escolhe o candidato não é a lei, o protagonismo efetivamente é do eleitor. E isso, me parece, não pode ser esquecido, não pode ser objeto de questionamento por parte, seja dos operadores de direito, seja por parte dos militantes, enfim, das pessoas que militam na Justiça Eleitoral, mas principalmente daqueles que decidem sobre a vida das pessoas e, em última instância, sobre a própria democracia do país. Eu, mais uma vez, agradeço o honroso convite que me foi feito pela organização, agradeço ao Dr. Flávio Williman, ao Dr. Zambão, pelo carinhoso convite, me coloco absolutamente à disposição de todos, agradeço, senhora presidente, já cumprimento nosso primo, né, Bastos, né, porque é a parte rica da família. Agradeço a todos e um bom dia. Agradeço imensamente ao Dr. Carlos Henrique. Não posso me alongar aqui porque o tempo é curto. A palestra foi absolutamente didática, técnica, com olhar crítico, aguçado e de conhecimento extremo do funcionamento e dinâmica, né, dos tribunais. E aí, fazendo a conexão com a primeira palestra, me parece muito claro como que essa questão do tempo, né, hoje a gente tem desafios, acho que o tempo da política é diferente do tempo do direito, que é diferente do tempo das instituições. E aí, esse grande desajuste do tempo, como bem colocou o doutor Humberto Jacques, é um dos grandes desafios, né, para lidar com aquilo que a gente espera, que são eleições que funcionem, que têm condições de igualdade e que se preservem direitos fundamentais. E aí, no que está mais perto da gente, porque como nosso procurador-geral falou, a gente aqui na Procuradoria tem dificuldade de lidar com essa matéria eleitoral, talvez a gente veja nas secretarias, né, quando a gente precisa orientar os gestores em relação a gastos públicos, mas não muito mais do que isso. Mas, falando das ações de improbidade, por exemplo, me causa uma certa perplexidade. A gente tem ações de improbidade, desde ações de improbidade seríssimas, como ações de improbidades de um gestor ou de, enfim, de alguém que andou com um carro né, público e usou a gasolina por uma coisa que seria pessoal. E são temas que são temas muito rotineiros, cotidianos, e gera uma perplexidade até que ponto uma condenação em segunda instância por uma questão que seja relativamente simples, ela pode gerar um resultado tão grave na esfera de direitos fundamentais. Não vou me alongar, sem mais delongas, passo a palavra ao doutor Eduardo Mendonça, professor de Direito Constitucional do UniCeub, doutor em Direito Público pela UERJ, coordenador geral e membro do CBEC, Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, membro consultor da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, da OAB, autor de livros e diversos artigos jurídicos publicados em revistas especializadas, advogado e parecerista. Poderia usar o púlpito? Pode? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer e destacar a honra que é participar de um evento como esse na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Tá baixinho? Está mais perto. Obrigado. Na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que é um ambiente de tradicional excelência aqui no Estado do Rio de Janeiro, no país inteiro,
Eu fiz a minha vida acadêmica inicialmente aqui, e desde a época da UERJ a gente tratava a PGE como um Dream Team, e, portanto, estar aqui e ver alguns amigos que fazem parte desse Dream Team é uma honra em si. Eu também agradeço naturalmente o convite do Dr. Rodrigo Zambão, Dr. Flávio Wiedemann, em particular, né, em nome da PGE, e Dr. Antônio Cláudio, doutora Raquel, relação ao Inovare, e faço o registro da minha honra de falar ao lado do Dr. Carlos Henrique, que é um militante aguerrido e extremamente competente dessa área, um acadêmico dessa área. Não é a minha área, de modo que eu estou um pouquinho fora da minha profundidade. Vou puxar um pouco para meu lado, que é o direito constitucional, e tentar fazer uma reflexão, à luz do direito constitucional, de quais são os fundamentos da inelegibilidade, quais são os limites possíveis e desejáveis da inelegibilidade, num momento em que o que parecia já ter se incorporado como senso comum no nosso direito é colocado em xeque, em perspectiva. Quer dizer, a ficha limpa foi tratada como um avanço gigantesco, foi tratada como um marco de aprimoramento institucional. Ela tem 8 anos e, aparentemente, a gente descobriu problemas novos ou exacerbados nesse momento. Acho que é interessante a gente refletir à luz de quais valores constitucionais ela pretende realizar, se de fato há esse conjunto de dificuldades ou se elas são talvez um pouco circunstanciais. Mas antes disso ainda, também destaco o meu prazer e honra em falar uma mesa presidida pela doutora Alice, advogada e acadêmica brilhante, também dessa geração privilegiada da UERJ, da PGE, que a gente admira. Eu passo, então, a essa reflexão que me propus fazer, basicamente com três itens. O primeiro é tentar identificar quais são os elementos constitucionais que se comunicam, que dialogam com a inelegibilidade, e depois falar de quais são os limites razoáveis a esses elementos para que a inelegibilidade cumpra o seu papel sem que se torne uma limitação arbitrária de direitos fundamentais. E, por fim, uma conclusão pontual. Portanto, na parte inicial, eu acho que é confortável dizer que toda inelegibilidade é uma restrição com viés paternalista. Quer dizer, de alguma forma, nós estamos dizendo que é preciso retirar certas pessoas da competição, que elas não devem estar disponíveis para a escolha do eleitor por um conjunto de razões. Esse conjunto de razões, evidentemente, não pode ser arbitrário e não pode ser definido de forma a gerar resultados específicos. Portanto, ele não pode ser arbitrário, não pode ser frívolo e não pode ser baseado em um desvio do poder legislativo pelo qual a maioria circunstancial tenta, de alguma forma, blindar o seu interesse naquele momento. Mas há, portanto, um conteúdo paternalista em toda regra de inelegibilidade. Mas, apesar desse ponto de partida, as inelegibilidades cumprem um papel relevante de proteção institucional, de assentar que a estabilidade do sistema e a lógica republicana de despersonalização, de alternância e de proteção da coisa pública serão mais bem atendidas se determinadas pessoas, seja por razões pontuais de idade ou de circunstância familiar, seja porque, nesse caso específico, sofreram uma condenação com um certo grau de solenidade, não devem estar disponíveis para ocupar um cargo público eletivo. Portanto, é uma restrição, e nesse sentido eu não posso deixar de concordar com o professor Carlos Henrique de que é uma restrição a direito fundamental considerado na sua latitude maior. Quer dizer, alguém não pode se eleger e as pessoas não podem escolher aquela pessoa ainda que quisessem. Por outro lado, a Constituição expressamente admite um conjunto de inelegibilidades descrito nela mesma e também expressamente admite que o legislador complementar crie outras especificamente voltadas à proteção da probidade, da coisa pública
e dessa aparência e estabilidade real do sistema. É lógico que a ficha limpa, a lei da ficha limpa, exacerba essa lógica paternalista. Foi uma escolha do legislador num ambiente que também não é muito convencional quando a gente olha o panorama do mundo nesse assunto. Eu tentei identificar paralelos mais claros no direito comparado e não encontrei nada tão sistemático, tão profundo quanto a ficha limpa. Mas também não encontrei um histórico de eleição de pessoas condenadas tão exacerbado e tão sistemático quanto o nosso. Quer dizer, em geral, quando se pesquisa isso no direito comparado, são aqueles casos caricatos, aqueles casos de rodapé, em que o sujeito concorreu sendo condenado e teve 2% dos votos, e essa é a graça da coisa. Quer dizer, não é uma estrutura sistemática de participação dessas pessoas num ambiente de pouca informação ou de circulação limitada de informação. Quer dizer, todo mundo sabe que o candidato majoritário a presidente tem o histórico A, B, C e D. Nem todo mundo sabe que o vereador tem o histórico A, B, C e D. Então, quer dizer, o nosso legislador, valendo-se de uma autorização expressa da Constituição, instituiu essa limitação mais severa à participação. Aí eu me pergunto, essa limitação é frívola ou é decorrente de um desvio de poder legislativo? Ela foi introduzida para produzir um resultado? E a minha resposta é de que não, nem uma coisa nem a outra. Quer dizer, ela não me parece frívola porque o legislador exigiu uma condenação em segundo grau de jurisdição para que essa inelegibilidade aconteça. E, portanto, partindo de uma lógica institucional, de confiança mínima das instituições, a gente tem, no mínimo, uma decisão de segunda instância de um órgão colegiado que entendeu que havia indícios relevantes no caso de prática de crime. E mais do que isso, que havia um crime configurado. Quer dizer, se nós não pudermos confiar numa manifestação do poder público com esse grau de solenidade de saída, se ela a priori for tratada com desconfiança institucional, então o problema não é a inelegibilidade, é o conjunto institucional como um todo. Quer dizer, há um requisito relevante, solene, para que se institua essa restrição, que é relevante, e mesmo assim a legislação ainda cria uma salvaguarda, um canal de salvaguarda possível, que é a eventual verificação de plausibilidade do recurso que seria dirigido à instância superior para suspender a inelegibilidade e permitir que aquela pessoa possa se colocar à disposição do eleitorado. Portanto, sem minimizar o nível de restrição que é relevante, que é sensível, não me parece que essa seja uma avaliação inaceitável, fora da margem de conformação razoável do legislador. E foi essa também a conclusão do Supremo quando analisou a lei da ficha limpa lá em 2010, 2011. Quer dizer, qual foi a lógica do Supremo? Que acho que também ajuda a colocar em perspectiva o que significam as inelegibilidades. A lógica do Supremo foi de que a inelegibilidade, ela naturalmente envolve um aspecto de sanção. Nesse caso específico, ela pode ser percebida intuitivamente como uma sanção. É uma consequência derivada de uma sanção criminal. Mas, por outro lado, ela também pode ser percebida como um conjunto de regras institucionais que diz quem está ou não apto a disputar um cargo público. Quer dizer, um paralelo mais óbvio, quando a Constituição diz que quem tem 34 anos não pode disputar o cargo de presidente, está dizendo, olha, não é que você não possa ser capaz aos 34 anos, não é que o eleitorado não possa achar que você é o melhor candidato possível aos 34 anos, mas, por um conjunto de decisões institucionais, nós entendemos que a idade mínima, a experiência mínima, naturalmente, tomando uma média e uma generalização, é essa. E, do mesmo jeito, a lei está dizendo que pessoas que foram condenadas em segundo grau de jurisdição, em relação ao conjunto de infrações penais que tipicamente têm relação com a gestão da coisa pública, ou que podem impactar na sua
aptidão para a gestão da coisa pública, essas pessoas não devem disputar. E, portanto, que a sociedade não deveria ter a escolha de colocar essas pessoas nessas posições de comando. Até por conta da instabilidade inevitável de eleger uma pessoa nessa circunstância, em que tem o potencial de ver a sua condenação confirmada, o potencial, eventualmente, de passar à reclusão, e isso gerar um trauma institucional muito maior que se quer evitar. Quer dizer, aqui eu estou querendo colocar em perspectiva o fato de que, do ponto de vista do candidato que se coloca como inelegível, essa é uma sanção pessoal. Do ponto de vista institucional, eu estou dizendo quem pode disputar o quê e como as instituições serão preenchidas em cada momento. Então, eu não vejo, com esse nível de dramaticidade, volto a dizer, destacando que é, sim, uma restrição ao direito político, tanto de quem é pleiteante de um cargo público, quanto da sociedade que deseja a sua eleição, mas acho que é um nível de restrição não frívolo e aceitável para ser colocado do ponto de vista institucional. E o segundo requisito que eu mencionei, de não ser um desvio de poder legislativo, não ser uma manipulação das regras do jogo, por quem esteja, naquele momento, com as regras do jogo na mão, acho que a lei da ficha limpa também atende amplamente essa circunstância. Quer dizer, em 2010, quando se fez a lei da ficha limpa, isso foi saudado como um avanço institucional. Portanto, os desconfortos que podem surgir em 2018 certamente não decorrem de uma manipulação deliberada feita em 2010. Quer dizer, é normal que a legislação eleitoral seja sempre repensada. O ministro Teori Zavascki, no plenário do Supremo, uma vez mencionou uma butade do direito alemão, de que o direito eleitoral está sempre velho, sempre sendo refeito, e termina-se uma reforma já odiando a lei feita e pensando na próxima. É da essência dele que seja assim. Mas, nesse caso específico, eu não vejo mudanças estruturais de 2010 para cá que coloquem em dúvida a lisura institucional do projeto subjacente à lei da ficha limpa. Portanto, era essa ponderação entre os valores que estão envolvidos que eu gostaria de usar para introduzir a minha colocação. Portanto, é sim uma restrição de direito fundamental, direito político, mas uma restrição justificada por um conjunto de outros valores republicanos que tipicamente são protegidos por regras de inelegibilidade. O segundo ponto que eu gostaria de abordar, que é mais polêmico, é essa circunstância de o registro poder não ser deferido de plano e ainda assim essa pessoa permanecer na disputa. Quer dizer, essa operacionalização da inelegibilidade, como muito bem colocou o professor Carlos Henrique, tem gerado uma situação de insegurança jurídica para todos os lados. Quer dizer, pessoas que podem ser retiradas aleatoriamente da disputa, pessoas que podem ser colocadas tão aleatoriamente quanto na disputa, julgamentos definitivos que vêm no final do mandato, quando, evidentemente, aquilo é quase um escárnio, o resultado que vem a dizer que a pessoa não era elegível no terceiro ano do mandato de 4 anos, é um reconhecimento institucional de falência do sistema. Quer dizer, nós não conseguimos fazer a regra valer no momento que ela tinha que valer. E portanto, eu estou dando uma chancela de falência institucional do sistema. Aqui, e também correndo o risco de parecer muito restritivo, eu acho que a Justiça Eleitoral tem contribuído para esse cenário na medida em que é pouco rigorosa na aferição de plano dessas circunstâncias e muito focada, ou pelo menos sem levar tanto em consideração esse aspecto mais institucional e menos restritivo das regras de inelegibilidade. Quer dizer, a lógica é fazer um corte no momento da eleição. E, evidentemente, esse corte não vai ser perfeito. É possível que alguém que naquele momento estava inelegível, 2 anos depois se revele elegível, entre aspas. Mas se a gente não tiver seriedade nesse momento,
toda a lógica do sistema de garantir que funcione, que não seja aleatório, de que a sociedade tenha conhecimento dos candidatos disponíveis, ele vai por água abaixo. Portanto, quando a lei da ficha limpa já tem uma salvaguarda institucional, já diz, o candidato está inelegível, para que não continue inelegível, depende de uma cautelar específica do tribunal ao qual o recurso é dirigido, na qual esse tribunal dirá que o recurso é plausível, que há uma potencialidade de provimento. E aqui, essa é a exceção da lei. Eu não preciso tergiversar e criar outras exceções. Na medida em que não haja essa cautelar, o registro não pode ser deferido. Não é que até o registro a pessoa fosse elegível e a partir do registro indeferido ela passe a ser inelegível. Era inelegível desde a condenação em segunda instância. Mas o registro é o primeiro momento em que o poder público analisa as condições pessoais daquela pessoa e diz se ela reúne ou não as condições necessárias para ser candidato, para que a partir dali ela se apresente à sociedade num outro status, como um candidato formalizado, indicado por um partido e que foi chancelado quanto à sua elegibilidade pela Justiça Eleitoral. Antes dali, cada um fala o que quer e é normal que seja assim, a liberdade de expressão é plena. A partir do momento em que eu tenho um registro indeferido, essa pessoa pode falar o que quer, que a liberdade de expressão é o que há de melhor em todo esse debate. Quer dizer, eu confio mais no que a sociedade fala do que no que vem desse processo, mas essa pessoa não pode mais falar na condição de candidato. Ela é um cidadão comum se expressando. Portanto, eu pessoalmente acho e leio a lei da ficha limpa como um sistema acabado, um sistema que funciona. A inelegibilidade começa com a decisão de segundo grau. Quando o registro é deferido ou indeferido, eu tenho o ato do poder público que diz você pode ser candidato, você não pode ser candidato, e caso a pessoa não possa ser candidata por conta da ficha limpa, somente o caminho legal específico, institucionalizado da suspensão é um caminho válido, viável, para que essa pessoa volte ao pleito. Se esse exame da cautelar for banalizado, se ele se tornar uma simples verificação, existe um recurso, então deixa seguir, porque talvez ela um dia possa voltar a ser candidata, eu estou colocando toda a ênfase no aspecto individual e tirando toda a ênfase do aspecto institucional, que é o que a lei da ficha limpa tentou fazer. Quer dizer, a lógica aqui é dizer que lamentamos que alguém não possa participar do pleito nesse momento, é evidentemente possível que daqui a 2 anos aquela condenação seja revertida por um tribunal superior e terá sido uma pena que a pessoa não tenha podido participar, mas o sistema precisa ter uma racionalidade mínima para que, inclusive, o debate eleitoral seja genuíno. Quer dizer, um ambiente em que o debate eleitoral começa há 2 meses da eleição, com incerteza em relação a quem são os candidatos, é evidente que esse debate é um debate muito pior, muito menos qualificado e muito menos eficaz que ele deveria ser. Quer dizer, a gente está discutindo quem é o candidato, não qual é a ideia. Estamos discutindo se o candidato vai ser A, B ou C, se continua, se não continua. Se ele for eleito, eu tenho que fazer a eleição de novo, porque eu vou colocar em xeque toda a legitimidade do processo. Quer dizer, independentemente de A, B ou C, se eu tenho um mínimo de confiança no sistema institucional, eu não posso achar que a não participação de alguém condenado em segunda instância é uma aberração. E preciso levar isso a sério, porque senão a gente cai de novo nessa realidade esquizofrênica em que faz-se eleição, não se sabe quem são os candidatos viáveis, elegem-se pessoas, 2 anos depois, 3 anos depois, 3 anos e meio depois, a gente fala, olha, ele não deveria ter sido eleito, mas já cumpriu o mandato. Não faz nenhum sentido. Quer dizer, a gente está lendo essas inelegibilidades com uma lente parcial. E, ao fazer isso, está colocando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano o nível de proteção institucional que a lei pretendeu trazer. Era essa a reflexão que eu gostaria de trazer. É evidente que em 20 minutos, meia hora,
se você quer tentar fazer um ponto, você acaba sendo, às vezes, até mais enfático do que gostaria. E tem menos tempo para fazer todos os rodapés que eu gostaria de fazer sobre quanto é sensível e relevante restringir o direito político de alguém e o direito das pessoas que gostariam de votar naquele alguém. Mas, independentemente desses rodapés que eu deixo subentendidos, a tese central é essa que eu acredito, enfim, na qual eu acredito, é essa que eu tentei enunciar. Eu proponho que a gente olhe esse capítulo das inelegibilidades não só sob o aspecto amplamente difundido da restrição individual ao afetado, mas também em relação à lógica do sistema, que é uma lógica de blindagem institucional. Ela nunca produzirá todos os resultados certos, justos, o tempo todo. Senão, é impossível trabalhar com um sistema em que essa seja a régua. Se houver possibilidade eventual de injustiça daqui a 2 anos, então deixa todo mundo participar, depois a gente vê. Então não precisa de inelegibilidade para isso. Mas, por outro lado, se a gente não for minimamente sério e não levar minimamente a sério o nível de confiança institucional de uma decisão de segundo grau, então é porque o problema é mais profundo e a gente está discutindo a coisa errada. Acho que era essa a mensagem que eu gostaria de deixar, e renovando o agradecimento, enfim, não é protocolar, eu tenho profunda honra de estar nessa casa com essas pessoas na plateia. Muito obrigado. Quero agradecer ao doutor Eduardo e encerrar essa mesa dizendo parabenizando os organizadores, porque me parece que a composição foi perfeita, né? Acho que depois de uma primeira palestra, em que pelo menos o meu coração ficou palpitante, com tantas perplexidades, um olhar crítico e absolutamente provocativo, nada como um constitucionalista brilhante para nos levar ou retornar à nossa zona de conforto da análise institucional e nos gerar até um certo otimismo de que algumas coisas são assim, algumas decisões são legítimas, as instituições funcionam, e aí a gente fica nesse meio de campo, a gente sai daqui um pouco mais otimistas. Obrigada, Eduardo, obrigada, doutor Carlos, e vamos à próxima mesa, que já estamos na hora. Obrigada.